Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos presentes para poder falar um pouco mais sobre direito das relações de consumo. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre as tutelas em juízo da forma coletiva. Na aula passada, nós terminamos a tutela individual com o tópico da inversão do ônus da prova, né? E de que forma ela pode acontecer, acordada, legal ou deferida judicialmente, né? Inclusive, vocês fizeram um exercício dentro dessa perspectiva aí, não é verdade? Bom, sobre a questão de todos os exercícios que nós fizemos, que ainda não corrigimos, a gente vai, na próxima aula, fazer a correção desses exercícios, porque, salvo me engano, a nossa aula da semana que vem ainda é a aula que antecede a prova, não é verdade? Salvo me engano, é a aula que antecede a prova. Vou confirmar aqui agora, no nosso calendário. É isso mesmo, prof. É a nossa última É, né? aula, é a quarta que vem. Deixa eu ver aqui, tem o e-mail da própria Helena. Muito bem. É isso mesmo. Provas começam na quinta-feira da semana que vem e terminam na quarta-feira da outra semana. Correto? Então, nós vamos corrigir os exercícios e fazer uma revisão na próxima semana, tá? E hoje, a gente vai continuar a falar sobre essa questão da tutela, mas em relação à tutela coletiva, tá? Tanto no lato sensu como no estricto sensu. Então, na tutela coletiva, focado nas relações de consumo, a gente tem aí aquilo que está determinado no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que foi um marco da história, né, que fez com que aquela definição trazida ali, mesmo que truncada, né, ela pudesse abarcar aí vários ramos do direito, né, quiçá todos, ok? Bom, então, vamos lá. Lei 8.078 de 90, no site do Planalto, artigo 81. Vai falar aí da defesa do consumidor em juízo, tá? Defesa do consumidor em juízo. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês o artigo, tá? E aí fica mais fácil de vocês acompanharem. Vamos lá. Então, nós temos aí, ó, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, aqui no caso são os consumidores por equiparação, lembra? Poderá ser exercida em juízo individualmente, é o que nós já vimos, ou a título coletivo, é o que é o objeto do estudo hoje. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de, e aí nós temos três situações. Primeira delas, interesses ou direitos difusos. Assim, prestem atenção que aqui está disposto numa forma em que do inciso 1 para o inciso 2, depois para o inciso 3, vai afunilando a forma de entendimento dessa tutela coletiva. Ou seja, nós temos no inciso 1 um aspecto bem amplo, no inciso 2 uma limitação dessa tutela coletiva, e no inciso 3 uma bem mais limitado a espécie de tutela coletiva, tá? Então, é dentro dessa perspectiva, ok? Seria como fosse um funil da tutela coletiva, tá? Nesse inciso 1, 2 e 3. Olha só. O inciso 1 fala assim: interesses ou direitos difusos
Assim entendidos para efeitos desse código, os transindividuais, ou seja, que transcende a individualidade, de natureza indivisível, que não pode se dividir, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, não dá para se determinar a quantidade de pessoas que vão ser afetadas pela situação, e ligadas por circunstância de fato. Ou seja, são pessoas que existe uma ligação de fato sobre um determinado assunto. Então, vamos lá, vamos partir para um exemplo dentro dessas características dos direitos, né, difusos. Transindividuais, indivisíveis, onde não se pode determinar a quantidade de pessoas ligadas por uma situação de fato. Bom, para a gente poder simplificar esse entendimento, a gente pode verificar o seguinte: se numa determinada decisão judicial impõe que uma cláusula de um contrato bancário seja excluída e não possa ser mais utilizada, por ela ter sido considerada abusiva, todos os futuros clientes se beneficiarão dessa nova regra. Então, pense o seguinte: alguém, né, fez a reclamação em relação a essa cláusula, que é uma cláusula utilizada num contrato padrão do banco para todo e qualquer consumidor, chegou lá no posicionamento, né, do STJ. O STJ entendeu que aquela cláusula não pode mais figurar dentro dos contratos, né, e o banco, naquele caso, e nas demais, né, futuros consumidores que irão contratar com o banco. O que vai acontecer nesse caso? Todos os consumidores eles vão ser beneficiados, né, em relação a essa cláusula, tá? Por quê? Porque é uma situação de vulnerabilidade, é uma situação em que existe uma decisão judicial para colocar fim à prática de inserir aquela cláusula no contrato, por ser considerada abusiva, e ela tem um efeito erga omnes, tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos uma situação em que valerá para todas as pessoas. A gente não sabe determinar quantas pessoas que irão contratar com aquele banco, né? Nós não sabemos. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos falando aí de um direito difuso, tá? Estamos falando de um direito difuso, ok? Bom, dentro dos direitos coletivos, eu estou fazendo só uma síntese, depois a gente vai aprofundar, tá? Dentro dos direitos difusos. Inciso 2. Classifica-se como interesses ou direitos coletivos, desculpa. Assim, entendidos, para efeito desse código, os transindividuais, que transcendem a individualidade, né, que não é particular, de natureza indivisível, de que seja titular, olha só, grupo, categoria ou classe de pessoas. Espera aí, nós estamos falando de mais de uma pessoa, mas nesse caso aqui, não existe mais a questão de ter um número indeterminado. Um número que nós não podemos contar quantas pessoas poderão ser atingidas. Mas, na verdade, existe, né, determinado número de pessoas. É uma relação ao grupo, é em relação à categoria, é em relação à classe. Então, significa dizer que ainda estamos falando na forma pluralista, mas restrita a um determinado grupo de pessoas. Ok? Que tem entre si uma parte contrária, ligadas entre si, né? Ou com a parte contrária por relação jurídica base. Então, olha só, dentro dessa perspectiva aí, nós temos essa definição que está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, em que nós temos a principal característica que vai se destacar dos direitos difusos é em relação ao grupo determinável de pessoas. Ou seja, eu posso determinar a quantidade de pessoas que vão ser atingidas por aquela, que vão ter uma relegação entre si, ou em relação a uma relação jurídica base, tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí, por exemplo, uma situação que podemos classificar dentro do grupo de pessoas como advogados, né? Uma situação que vai determinar um grupo de pessoas como advogados, ok?
um grupo de pessoas dentro de um determinado grupo de consórcio em relação a alguma empresa, tá? Nós podemos determinar um grupo de pessoas que tem uma característica específica, né? Clientes, né, da Caixa Econômica, clientes do Banco do Brasil, clientes da Magazine Luiza, aqueles que têm conta, que compram no carnê, né? Então, nós estamos especificando as pessoas que vão, né, ter, nesse momento, uma ligação entre si e que são determinadas. Ou seja, aconteceu, por exemplo, né, uma cobrança indevida na compra de, de um produto dentro das Casas Bahia, mas só para quem realmente tem um cadastro e que comprou no boleto lá. Então, é todo mundo? Ou seja, deu um problema no sistema da Casas Bahia e eles geraram uma cobrança, né, para quem compra no carnê lá, né, compra no crediário, e eles estão tendo problema com essa situação. Eu, que sou uma pessoa que vou lá e compro à vista, né, compro no cartão de crédito, eu vou ter esse problema? Não. Então, essa relação jurídica base, ela é pautada no quê? Não são nas pessoas que podemos classificar como aquelas que têm uma relação estrita com aquela empresa, com aquele fornecedor? Sim. Então, é uma situação jurídica, né, em que existe ali a ligação entre as pessoas, não importa o tipo de pessoa, vai ser um advogado, um professor, um enfermeiro, um pedreiro, etc., um autônomo, mas essas pessoas estão ligadas por uma determinada situação. Ou seja, as Casas Bahia deu um problema no sistema e ela fez a emissão, né, dos carnês para as pessoas que compram nos carnês, então é específico para quem compra no carnê, está com problema em relação ao pagamento. Quando vai lá fazer o leitor do código de barra, aparece um valor maior do que o valor que é o realmente da compra daquele objeto das pessoas. Ah, mas eu comprei uma televisão, ah, mas eu comprei um micro-ondas, eu comprei uma bicicleta, comprei uma cama, comprei uma lava-louça, não importa. A ligação aqui é o quê? É em relação àquele fornecedor específico e nós estamos diante do quê? Das pessoas que podemos classificar de um determinado grupo que compra por carnê, ok? Então, aí nós estamos falando de direito coletivo, ok? Tranquilo? Conseguiram fazer a distinção aí? Tá tudo beleza? Vamos lá, então. Então, dentro dessa perspectiva, né, se houver uma decisão, se houver uma decisão na, em um processo, tá? Essa decisão, ela vai beneficiar todos aqueles que são os consumidores determinados, ok? Então, aquelas pessoas que estão ali ligadas entre si, mas que estão classificadas dentro daquela situação, ok? Aquelas pessoas que compram no carnê das Casas Bahia. O fulano que compra à vista, o Beltrano que compra no cartão de crédito, o ciclano que compra no cheque, não estão classificados dentro desta classificação, ok? Aí é uma quantidade restrita de pessoas. Estamos falando, né, de direito coletivo, mas que está limitado a um grupo determinável de pessoas, ok? Beleza? Bom, partindo aí, nós temos o último inciso, o inciso 3, tá? O inciso 3 vai falar o seguinte: interesses ou direitos individuais
olha só, não é mais transindividuais. Tá vendo? São interesses individuais, ou seja, são interesses particulares, homogêneos, que têm, né, que têm homogeneidade, ok? Que tem homogeneidade. O que seria homogêneo? Seria uniforme, seria coerente, seria coeso, né? Homogeneidade, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Então, preste atenção. Aqui nós estamos falando agora de uma particularidade de interesses, ok? Nós saímos um pouco daquela esfera da coletividade, tá? E nós estamos falando aqui do direito difuso no estricto senso, ok? Então, estamos falando de quê? De interesses individuais. Existe uma individualização, existe uma particularidade. E é essa particularidade que concede a possibilidade de as demandas possuírem, por exemplo, pretensões indenizatórias, tá? Ok? Por exemplo, enquanto as outras duas, né, nós vemos que podem determinar, no caso do tutela direito difuso e direito coletivo, a prática de determinado ato seja suspensa ou anulada, né? Nos direitos individuais homogêneos, já existe a garantia de indenizações, as quais faz jus àqueles que têm o interesse individual, tá bom? Então, nós temos dentro dessa perspectiva uma situação muito importante que a gente precisa definir aqui, tá? É a que nós vamos trazer como exemplo agora. Por exemplo, dentro de um caso hipotético, né, uma situação que nós usamos lá do direito difuso, e o banco utilizou de uma cláusula, né, e essa cláusula foi considerada abusiva lá no último grau de instância no STJ. Então, o efeito vai ser para todos, ok? Estamos falando de uma tutela de direito difuso, ok? Mas, na esfera individual, aquela pessoa que sofreu o dano em relação a essa cláusula abusiva, ela pode requerer individualmente, tá? Pra, ela pode requerer uma indenização do banco, ok? Em relação à perda patrimonial que aquele cliente teve, que o consumidor teve, em decorrência dessa cláusula abusiva. Então, significa dizer que houve aqui o julgamento dentro da tutela, né, de direito difuso, está aqui, transindividual, né, em sujeitos indetermináveis. Dessa situação aqui, aquele indivíduo que sofreu, né, com a prática, né, abusiva do banco, esse cara, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder ingressar, né, com uma ação de indenização contra o próprio banco em relação a essa perda patrimonial que ele teve, em relação ao prejuízo que ele sofreu por conta dessa cláusula que aqui foi determinada, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que, quando estamos falando sobre natureza individual, de interesses individuais homogêneos, nós estamos falando aí de pretensões indenizatórias, né? Pretensões indenizatórias. Então, quando eu digo interesse individual homogêneo, eu digo sobre pretensão indenizatória, ok? Pretensão indenizatória. Quando eu falo sobre direitos coletivo na esfera direito difuso ou direito coletivo, eu estou falando da suspensão ou anulação de algum ato ou prática abusiva em relação àquele consumidor, tá? Estou falando sobre uma situação em relação a
um ato ou uma prática abusiva em relação àquele consumidor. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode ver um outro exemplo, que é em relação a um acidente, por exemplo, aéreo. Né? Aconteceu um acidente aéreo. Ah, em relação às pessoas, quem serão as pessoas que serão determinadas para poder ingressar, por exemplo, com essa ação? Já aconteceu um fato, ou seja, houve um acidente de consumo. Nós estamos falando de fato, nós estamos falando de defeito na prestação de serviço. Ok? Então, nós podemos determinar a quantidade de pessoas. Certo? Mas aí, todos os passageiros e os funcionários da companhia faleceram nesse acidente. Muito triste. E agora? Os familiares, né, das vítimas, elas poderão ingressar com ações reparatórias, né, de forma coletiva. Nós estamos falando de ingresso individual de ações reparatórias ou de um ingresso coletivo dessas ações reparatórias. Ok? Então, existe uma situação jurídica base, onde que vai dar origem ao interesse individual homogêneo. É o interesse particular. Ou seja, a esposa do Bruno faleceu nesse acidente. Muito triste. Né? O José, que não tem nada a ver com a minha esposa, ele vai poder ingressar com a ação para minha esposa? Não. Quem vai poder ingressar com a ação serão os familiares das vítimas, certo? Da mesma forma que eu não vou poder ingressar com a ação para o familiar do José. Mas, nessa perspectiva, ela pode ser provocada tanto individualmente como de forma coletiva, mas o interesse ele é individual, personalíssimo, ok? Então, eu, mais o José, mais a Maria, mais o Mateus, mais o João, estamos entrando coletivamente, né? Porque somos familiares das vítimas que faleceram no acidente, ok? E dentro dessa perspectiva, nós estamos pedindo uma ação reparatória, né? Danos materiais, danos morais, estimativa de tempo de vida que a pessoa teria, pensão, etc. E aí a gente entra dentro de tópicos de uma ação nesse sentido, tá? Então, aí é numa esfera totalmente diferente, decorrentes de uma origem comum, tá? Decorrentes de uma origem comum. Tudo bem? Tranquilo sobre esse ponto? Alguma dúvida? Professor, então, essa é a coletiva, né? O senhor acabou de dar Essa desse é exemplo a individual. do acidente aí do avião, é individual? Individual. Ah, Por que que ela é individual? Você tem que pensar o seguinte: no direito coletivo, existe uma classificação de uma categoria de pessoas. Uma classificação de categoria de pessoas. Então, eu gosto muito de dar um exemplo, né, em relação a essa questão de, de categoria, tá, de classe de pessoas, como, por exemplo, o funcionário público de determinado órgão. Aí, dentro dessa perspectiva, nós temos aí uma situação em que a pessoa ela está restrita, né? Por exemplo, o serviço, lembra que há um tempo atrás, aqui na cidade de Rio Verde, houve um grande bafafá em relação ao fornecimento de água, em que descobriram que existia um defunto há muito tempo lá, já dentro de uma. Ô, gente, como é que chama aquele negócio? Uma caixa d'água de um determinado bairro aqui em Rio Verde. Vocês lembram dessa situação ou não? Não não, estão eu lembrados? não me recordo. Mas houve essa situação aqui em Rio Verde, já tem um tempo já. Em que aí, tipo assim, as pessoas começaram a passar mal
por ingerir a água, né? Então, vamos supor, pessoa por esse de água, que seria conveniado aí com saneável, né? E as pessoas colocavam aquela água para fazer comida, para tomar água gelada na geladeira, né? É normal, pessoas pegarem a torneira e fazer isso. Né? Muitas pessoas fazem isso. Até pessoas que às vezes têm filtro, né? Coloca, mas com filtro, mas põe para tomar a água geladinha, né? Bom, então houve essa situação que as pessoas começaram a passar mal. Né? E aí foi uma, foram duas, três, quatro, cinco, aquela coisa começou a pegar. Daí foi, né? Parou essa situação do Ministério Público. E aí foi haver investigação. Dentro da caixa d'água daquele determinado bairro, tinha um defunto lá, se deteriorando já, sabe? Negócio bem feio mesmo. E daí eles, Sério, professor, isso? Sério? sério, pode investigar. Eu Misericórdia. nunca, eu não trago notícia que não seja verdadeira. Eu posso, às vezes, aumentar o ponto, mas Não, mas é assim, eu sei, eu só inusitado, né, isso. é verdade, é verdade. E aí esse defunto estava lá, gente, deteriorando lá. E aí eles foram, então interditou, não teve água para esse bairro. Foi uma loucura, sabe? Numa época aí. E aí muita gente, né, quis ingressar com a ação. Eu não sei como é que ficou isso depois. Eu não acompanhei, porque é uma situação que não era no meu bairro, não tinha nenhum interesse assim de ninguém que me procurou como advogado, então eu fiquei só sabendo da notícia. Então, ó, pensa bem, em relação a essa questão específica, né? A gente pode verificar aí que é um determinado número de pessoas. A gente pode classificar como direito coletivo. Por quê? Primeira pergunta, tem como determinar a quantidade de pessoas que vão ser, poderão ser atingidas por essa situação específica? Tem. Por quê? Foi uma situação que aconteceu num bairro, num reservatório de água que existia da Saneago, especificamente para aquele bairro. Então, nós podemos determinar o número de pessoas, ok? Tem uma classificação específica? Tem. Aquelas pessoas que consomem aquele tipo de água, né? Então, ali nós estamos classificando as pessoas que vão utilizar daquela água. O Bruno, por exemplo, que mora no Canaã. O fato não aconteceu no bairro do Canaã. O Bruno tem algum interesse, tem algum liame nisso aí? Não tem, tá? Nenhum. Vamos supor que isso tenha acontecido no Jardim Goiás, que é um bairro grande, né? Então, o Bruno que mora no Canaã, o Cauã que mora no Céu Azul, outro que mora na Vila Rocha, e assim por diante. Eles vão ter alguma relação jurídica para que eles possam também estar ligados nisso? Não, não vão estar. Aí, nessa situação, nós estamos categorizando as pessoas. Por isso, o direito coletivo e não direito difuso. Tá? Dentro da classe de pessoas que vão poder ingressar com essa ação. Ok? Ok, professor, entendi. Então, você tem que pensar numa outra característica também que é muito importante, a gente fazer a anotação aí, para poder fazer essa diferenciação do direito coletivo, do direito individual, é o seguinte: não é regra, tá? Não é regra, mas é uma boa dica. Quando eu vou saber diferenciar direito coletivo do direito individual homogêneo? Olha, direito coletivo, geralmente, ele está ligado a alguma prestação de serviço, ok? Ou alguma relação de consumo, no sentido de comercializar, tá? De comércio, com órgãos públicos ou órgãos mistos, que tenham participação do poder público, ok? E o direito individual homogêneo, ele, em regra, tem uma ligação com entidades privadas, tá? Isso não é absoluto, mas é uma interpretação que a doutrina faz para que se tenha noção
de como que funciona essa relatividade de classificação, ok? Então, fornecimento de produtos ou fornecimento de prestação de serviço, em serviços essenciais, como água, energia elétrica, segurança, né? Transporte público de passageiros, está ligado ao direito coletivo, ok? Em relação a entidades privadas, está ligado a interesses individuais homogêneos. Por quê? Simplesmente porque nós estamos falando em direito coletivo, né, de, de interesses, né, classificados no Código como transindividuais, que transcende a individualidade, ou seja, transcende a particularidade, e nos direitos individuais homogêneos, nós estamos falando do indivíduo, nós estamos falando do particular, ok? Tranquilo? Ok, professor. Tá bom. Então, vamos lá, continuando aqui falando sobre os direitos, né, na tutela jurisdicional coletiva. Gente, eu tô muito tempo que eu não gripava, viu? Muito tempo, uns 3 anos. Muito tempo mesmo. Uma boa observação, pessoal, em relação a essa tutela coletiva, é o que nós já classificamos, o Código de Defesa do Consumidor. Lembra? Nós tratamos o Código de Defesa do Consumidor como chamado microsistema jurídico. Lembram disso? Por que que o Código de Defesa do Consumidor ele é tratado como um microsistema jurídico? Vocês lembram? Alguém pode me falar? Ninguém? Como é, professor? Repete aí. Por que que o Código de Defesa do Consumidor ele é tratado como um microsistema jurídico? É porque ele envolve outros sistemas também? Tá na linha, tá por aí. É de característica protetiva, né, prof? Seria isso? Também. Vamos chegar lá, vamos lá. Mais participações aí. Não está ainda 100%. O que mais? Por que que é um microsistema jurídico? Por quê? Olha, vamos, eu quero que vocês abram o Código de Defesa do Consumidor, tá? E daí vocês vão verificar aí em relação aos títulos e capítulos. Ok? Abra o Código de Defesa do Consumidor na lei do Planalto, site do Planalto e verifique. O título 1 dispõe dos direitos do consumidor. Faz as disposições gerais, traz o quê? Definição, não é? Definição do que é consumidor, do que é fornecedor, do que é produto, do que é serviço. No capítulo 2, fala da Política Nacional das Relações de Consumo. O que são os princípios, né, e os direitos fundamentais aqui dos consumidores, não é? Depois, no capítulo 3, fala dos direitos básicos do consumidor. Proteção à vida, segurança, educação, informação clara, precisa, etc. No artigo 8º, no capítulo 4 do artigo 8º seguinte, vai falar da qualidade do produto e serviço, da prevenção e reparação dos danos. Então, nós falamos de definição, falamos do que? De direito básico do consumidor, falamos de princípios, ok? Dentro desse capítulo também tem a questão da responsabilidade do consumidor pelo quê? Pelo fato e pelo vício do produto ou do serviço, não tem? Vai trazer a responsabilidade do fornecedor em relação ao que ele vai trazer de prejuízo para o consumidor na relação de consumo. Também, dentro desse capítulo, nós temos o quê? A previsão de prazos, decadência e prescrição. Nós temos também, dentro desse capítulo, a
quando, né, que vai haver, trazendo a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica. Temos também essa vertente dentro do código. E quais definição das práticas comerciais, a partir do capítulo 5, né, que vão estar definidas aí, que pode gerar prejuízo ou que pode ser considerado como abusivo na relação de consumo. Então, tem a definição de oferta, tem a definição de publicidade, e depois tem a definição das práticas abusivas, né? O que pode ser considerado abusivo. Tem a regulamentação de como que se pode cobrar as dívidas dos consumidores, como é que vai ser tratado o banco de dados e cadastro desses consumidores. Em relação aos contratos em geral, né, que vai trazer relação consumerista, existe a questão da proteção contratual. Uma delas, por exemplo, é que se uma cláusula tiver, né, um duplo sentido ou mais de um sentido, for ambíguo, existe a questão de ser interpretado mais favorável ao consumidor. Existe a disposição de que se um contrato tiver uma cláusula nula, né, ela vai ser considerada uma cláusula abusiva. Existe a possibilidade de quando que essa cláusula vai ser considerada nula. Ok? Estou terminando. Existe também a questão dos contratos de adesão, né? O que se permite, o que não se permite dentro de contrato de adesão, aquele que não tem como o consumidor, né, estabelecer alguma cláusula, estabelecer um determinado ponto, não existe como, não tem essa flexibilidade para que o consumidor ele possa, né, dar algum palpite dentro daquele contrato, tá? Aí vem também sanções, ou seja, punições na via administrativa, né, na via civil, na via penal, para aqueles fornecedores que acabam trazendo, né, prejuízo para o consumidor na relação de consumo, tá legal? Ou seja, nós estamos falando de uma situação em que o Código de Defesa do Consumidor, ele é um micro, porque, na verdade, não dá para se abordar tudo, né, em menos de 100 capítulos, tá, de um código, mas ele incita, né, uma forma de legislação que seja muito abrangente, não completa, mas muito abrangente, onde traz definição de direito, traz definição de prazos processuais, traz as sanções que vão ser estipuladas em caso, né, de cometimento de algum ato ilícito, alguma prática abusiva, traz a defesa desses direitos na esfera individual ou na esfera coletiva, tá? Traz a possibilidade, inclusive, da desconsideração da personalidade jurídica, ok? E também traz competência territorial, onde que essas ações elas podem ser provocadas, tá? Onde elas podem ser invocadas. Traz também quem são, né, aqueles órgãos competentes para poder ingressar com a ação quando nós estivermos falando de tutela coletiva. Então, ou seja, nós estamos diante realmente de um sistema jurídico, né, que traz muitas particularidades e que numa lei só podemos compreender essa complexidade aí, tá? Traz o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Como é que funciona, quais são os órgãos, as diretrizes, né, para poder existir órgão administrativo para poder cuidar da proteção do consumidor, juizados individualizados para poder cuidar de matéria específica de relação de consumo, né, é uma orientação dentro do Código de Defesa do Consumidor também. Então, quer dizer, é um microsistema jurídico que existe essa abordagem aí, né, bem
não vamos dizer completa, mas bem sistêmica, né? Bem sistêmica. Então, isso nos permite dizer, né, que é uma das legislações, até hoje elaboradas no Brasil, de 90, que está em vigor, né, mas que traz um, um sistema muito interessante da análise dessa proteção do consumidor, tá? Então, isso é um sistema, microsistema, né, jurídico considerado CDC, ok? E, como nós estamos falando da tutela coletiva, nós não podemos deixar de falar que também ele pode ser classificado em uma espécie, né, do microsistema jurídico, a gente pode classificar ali, né, uma espécie microsistema coletivo. Tá? Por quê? Porque existe a abordagem na esfera coletiva de como que vai se dar toda essa situação, tá? Trazendo a princípio do artigo 81, ok? Dentro desse microsistema coletivo, a gente tem uma análise, por exemplo, né, da incitação de inquérito civil, tá? Nós temos aí a incitação de uma ação civil pública, ok? Beleza? Nós temos a regulamentação, por exemplo, dentro desse microsistema coletivo, e aí vai existir os órgãos que são legitimados para isso, né? A gente vai verificar que a partir do artigo 82, a partir do artigo 82, tá? A gente verifica quais que são os legitimados, né, concorrentes para poder ingressar com a ação, né, em relação aos interesses difusos, coletivos e, em última hipótese, os individuais homogêneos, tá legal? Está lá dentro do artigo 82, eu vou passar aí para vocês, olha só, que vai dizer o Ministério Público, a União, o Distrito Federal, né, de forma concorrente, tá? As entidades e órgãos, né, autárquicos, fundacionais. Então, todos eles estão aí inclusos quando nós estamos falando da tutela coletiva, ok? Então, preste atenção quando eu estou falando sobre isso, tá? Essa perspectiva aí é dentro, né, daquilo que nós estamos falando da tutela coletiva, dentro do microsistema coletivo, ok? O Ministério Público pode provocar o quê? Um inquérito civil, né? Pode provocar, vou falar agora sobre isso, tá aí. O Ministério Público pode provocar o quê? A instalação de um inquérito civil. Não está disposto aqui, né, de forma explícita, mas com interpretação doutrinária, a gente verifica que o delegado, né, uma vez que ele é provocado, ele pode instaurar um inquérito penal, tá? Pode instaurar um inquérito penal. O Ministério Público faz, né, a apuração, é uma situação de tutela coletiva, né? Como aconteceu, por exemplo, vocês lembram que aconteceu aqui no estado de Goiás, que tinha uns avestruz master. Lembra da avestruz master? Lembram da Bebom? Estão lembrados disso aí? Situações em que existia uma relação de consumo, né? E aí elas foram classificadas como atividades piramidal, ou seja, pirâmide, né? Para poder haver aí o recebimento, né? Aqueles que estivessem no topo conseguiam receber e iriam vindo as outras pessoas até chegar num ponto de que estaria saturado esse sistema. Então, até o Avestruz Masters foi o ponto do STF trazer a condenação desse pessoal aí, né, acima da segunda instância, né, na esfera penal,
Tudo começou com o quê? Com a provocação, né, de várias pessoas. O Ministério Público tomou a responsabilidade, né, dentro de uma classificação de tutela coletiva. E aí houve o quê? Houve a instalação de inquérito civil, houve a instalação de inquérito penal, tá? E houve a propositura de ações também, né? Houve congelamento de bens, né, dessas pessoas, né, por determinação judicial. Então, é uma situação que os órgãos acabaram que tiveram aí, né, tiveram a sua, tiveram a interferência dos órgãos, tá? Dentro dessas relações de conflito, beleza? Dentro dessa tutela coletiva aí, tá legal? Então, isso foi muito interessante. Outros legitimados aqui também, tá? A União, os estados, o Distrito Federal, o município, tá? Para poder fazer também essa defesa do consumidor em juízo. E o inciso 3 fala das entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica. Ok? Olha só. Órgãos da administração pública direta ou indireta, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código. Então, esses órgãos da administração pública direta ou indireta, apesar de que quase nós não vemos, né, essa atuação, mas de acordo com o dispositivo da Lei 8.078 de 90, nós temos aí esses legitimados, tá, para poder ingressar com ação para promover a defesa dos consumidores em juízo na forma coletiva, ou na forma difusa, ou individual homogênea, tá? Então, isso é muito interessante, ok? E pode ser um peguinha, né, numa prova, porque a pessoa vai analisar, mas um órgão da administração pública, né, ter direito, ser legitimado para poder ingressar com ação a favor do consumidor, jamais, né? Então, está aí disposto dentro do inciso 3 do artigo 82, ok? E, por último, nós temos o quê? As associações que são constituídas há pelo menos um ano, né? E que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código. Então, tem que estar lá, dentro do estatuto, né, a defesa do consumidor, na esfera coletiva. Tá legal? Ok? O parágrafo primeiro vai falar sobre o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes. O que é as ações constituídas na 91 e seguintes? Bom, 91 e seguintes vai falar das ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos. Então, é específico para poder falar sobre os individuais homogêneos, tá? Então, nós temos aí, tratando o artigo 91, olha só, os legitimados de que trata o artigo 82, né? 82 nós vimos quais são, a União, o Ministério Público, União, Estados Federais, entidades e associações, tá? Poderão propor em nome próprio, no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. E aí tem toda a disposição como é que vai se dar essa situação da defesa, e especificamente dos individuais homogêneos, aquele caso do acidente, né, com um avião, e no acidente com o avião, aí vem, né, a defesa por aqueles que são os seus sucessores. Então, pode haver a interveniência, né, dos órgãos dentro dessa situação, tá? E é o que eu quero explicar para vocês aqui, já aproveitando a oportunidade, ok? Já aproveitando essa oportunidade. Vamos lá. Então, olha só. Nós temos aí, nesse artigo 91, falando que o Ministério Público, a União, Estado, Federal, Município, as entidades, né, e órgãos da administração direta ou indireta,
as associações constituídas há pelo menos um ano, elas vão poder propor em nome próprio, ou no interesse das vítimas, né, as ações de interesses individuais homogêneos, no caso, o acidente do avião. Ok? Nesse caso, olha aqui, ó, olha o que fala o artigo 92. O Ministério Público, quando ele não for ele, né, o interessado em agir, que geralmente é ele, né, que propõe essas ações, ele vai sempre atuar como fiscal da lei, tá? O parquê, né, vai atuar sempre como fiscal da lei, se não for ele que for o legitimado para poder ingressar com essa ação, tá? Está inserido no polo ativo, ok? Olha só o que fala em relação às competências, olha só. Ressalvada a competência da Justiça Federal, e aí nós estamos falando, por exemplo, de casos que vão envolver, né, órgãos, tá? Entidades que estão classificadas na competência federal, ok? O restante será a competência para o quê? Para a causa justiça local, justiça comum local, tá? Como? No for do lugar onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, quando de âmbito local, né? Então, se for uma situação em que dentro dessa perspectiva houve um acidente, né, com um, um ônibus particular, saiu de um trajeto de Rio Verde para Goiânia, né? E aí houve um acidente nesse trajeto. Ali vai ser determinado na onde que houve o acidente, tá? É o âmbito local que vai definir a competência para poder haver o ingresso da ação. No foro do capital do Estado ou no Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional. Então, foge da municipalidade. Olha só aqui, tá? Então, prestem bastante atenção. Nós temos municipalidade, né, com competência territorial. Nós temos municipalidade, né? Nós temos regionalidade e nós temos o quê? Nacionalidade, tá? Então, preste bastante atenção sobre essa perspectiva. O que acontece no âmbito local está sendo identificado como no âmbito do município, tá? O que acontece dentro de um âmbito regional está envolvendo, né, nesse caso, mais de um município ou mais de um estado, tá? Mais de um município ou mais de um estado. E no âmbito nacional, que seja de aclamação nacional, né, de um interesse que haja uma repercussão nacional, tá? Aí vai ser de competência, né, nesse caso aí, da União, ok? E aí muda a questão se for de âmbito nacional, né, vai mudar a questão de passar a ser da esfera da Justiça Federal, se for a União que for fazer o ingresso de doação desse porte, tá? Não vai ser mais na Justiça Comum. Então, nós temos uma definição muito importante aí, ok? Dessa questão de competência, quando se tratar de município ou, vou colocar município aqui, barra local, ou estado, barra regional, a gente vai falar de justiça comum, ok? Quando a gente estiver falando sobre nacional, né, interesse nacional, vai haver relevante interesse nacional, né, de uma aclamação nacional. Aí a gente está falando de justiça federal, tá? Onde que a própria União vai ingressar com a ação, ok? Ou um órgão, né, da União. Tá legal? Muito bem. Prestem bastante atenção aqui. Continuando. Artigo 94. Proposta a ação será publicado o edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes. Então, para a questão de celeridade processual, economia processual,
Uma vez proposta a ação, já se publica o edital para quê? Para que seja no Diário Oficial do município ou um jornal competente, né, conveniado, no Diário Oficial do Estado ou um jornal conveniado, ou no Diário Oficial da União, tá? Para quê? Para poder haver a interveniência, né, dos interessados, nesse caso, como litisconsortes, tá? Como litisconsortes, ok? Sejam ativos ou passivos, tá legal? Sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação, que é o que nós temos, né? Um veículo de divulgação de grande massa aí. Então, geralmente, dependendo do tamanho do município, tem o Diário Oficial do município, o DOM, né? Ou se não, um jornal que seja conveniado com o âmbito, né, nacional, municipal, o DOI, né, que é o Diário Oficial do Estado, ou o DOU, né, o Diário Oficial da União. Ok? Olha só. Em caso de artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Tá? O que isso significa? Ela vai ser genérica, e aí, como se trata... Qual que é o tópico mesmo? Qual que é o tópico? A gente está falando sobre o quê? Alguém pode me lembrar aí? Qual que é o tópico desse assunto que a gente está em pauta? É tutela difusa? Coletiva? Ou interesses individuais homogêneos? Diga aí. Interesses individuais homogêneos. Ah, então significa dizer que nos interesses individuais homogêneos, se um órgão desse ingressa com ação, né, para poder fazer, né, todo o, o deslinde processual, para que possa acontecer aí, todas a ação, a contestação, os atos processuais, impugnação, né, audiência, alegações finais, depois sentença, dentro dessa perspectiva, nós estamos falando de interesses individuais homogêneos. Lembra que eu falei agora há pouco? E aí, a sentença vai ser o quê? A sentença vai ser o quê? Genérica. Olha o que fala o artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica. Por quê? Por que vai ser genérica? Porque aí vai trazer a possibilidade de habilitação daquele, né, da pessoa, do parente da vítima, né, fazer o cumprimento, né, na esfera individual, o cumprimento na esfera individual, ou seja, a matéria, ela foi analisada processualmente, né, pelo órgão legitimado, e agora existe o quê? Uma condenação, existe uma trânsito em julgado, existe a coisa julgada. A partir desse momento, em se tratando de individual homogêneo, opa, o órgão para aqui, satisfez aquela necessidade, e aí aquelas pessoas, né, que são competentes, legitimadas, parentes das vítimas, no caso do acidente do trânsito do avião, elas vão agora fazer o cumprimento de sentença na sua forma individual, na forma particular. Eu não posso pela família do José, eu não posso pela família do João, eu não posso pela família, né, da Carla, eu não posso pela família do Paulo, eu posso pela minha família. E aí, a partir daquele ponto em diante, se torna individualizado. Tá? Olha que interessante isso aí. Viu? Olha que interessante. Beleza? O artigo 96 foi vetado, tá? O artigo 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima, e se ela, né, caso faleça, e seus sucessores, assim como pelos estimados que trata o artigo 82. Essa é uma previsão de possibilidade, tá? É uma previsão de possibilidade.
Mas, em regra, não acontece pelos legitimados do artigo 82, viu? Em regra, não acontece, tá? Por isso que vocês podem verificar que quando o artigo 97 ele traz essa questão da liquidação ou execução da sentença, primeiro ele traz quem? Primeiro, ele traz a vítima ou seus sucessores, que têm a competência, né, para poder fazer o requerimento dessa liquidação ou do cumprimento de sentença, ou seja, da execução. Ok? Depois, de forma alternativa, é que ele traz a possibilidade daqueles que estão lá legitimados no artigo 82 fazerem, né, esse cumprimento. Mas, em regra, eles não fazem, tá? Ministério Público, nem União, Estados, municípios, entidades, órgãos da administração pública direta ou indireta ou associações. Ok? Beleza? Alguém abriu o microfone para falar aí ou não? Tá tranquilo. Por último, nós temos o artigo 98, vai falar o seguinte: a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Então, isso aqui, pessoal, eu não sei se vocês lembram dos expurgos inflacionários na época do plano Collor, plano Verão e plano Blaster. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso aí. Expurgos inflacionários, plano Collor, plano Verão e plano Blaster. Houve, né, uma interpretação equivocada das instituições financeiras em fazer a correção de forma que trouxesse um prejuízo muito grande para essas pessoas que tinham contas do Banco do Brasil na época, tá? E aí, o que aconteceu? Houve a provocação, o Ministério Público tomou partido, né? Ingressou com a ação civil pública, e dentro dessa ação civil pública, né, o Ministério Público ele foi questionar sobre esses expurgos inflacionários. Essa ação, claro, né, foi parar lá no STJ, e aí o STJ, o que ele fez? Ele considerou, né, que os expurgos necessitavam de correção em relação aos valores, trazendo, no caso, né, benefício para os consumidores. Ok? E aí, o que acontece? Nessa perspectiva, eu estou tentando relacionar com o artigo 98, tá? Houve, então, essa consideração. Transitou em julgado. Transitou em julgado. Ok? Dentro dessa perspectiva, tá? Com base nesse acórdão, é o que necessário para quê? Para que tanto o Ministério Público possa, né, dar andamento na liquidação de sentença, como também, né, os interessados, de forma individual, também fazer o quê? Aproveitar do processo que o Ministério Público levou, carregou nas costas, e aí provocar essa liquidação de sentença, que é o que eu tenho aqui, ações desse porte no escritório. O Ministério Público ingressou com a ação, levou até o STJ, conseguiu ganhar lá essa alteração, correção dos valores desses expurgos. Eu aproveitei do acórdão nesta ação, tá? E ingressei com a liquidação de sentença, de uma forma individual. Ok? Então, nós estamos falando de interesses individuais homogêneos, tá? E aí eu aproveitei da ação e ingressei somente com a liquidação. Juiz, está aqui, ó. Olha aqui o acordo.
Ministério Público já trabalhou para mim. Agora eu quero só que o senhor me dê, né, o direito já foi reconhecido, agora eu quero só que liquide. Vou colocar o valor com a correção e o senhor determina, então, se o banco passa o pagamento. Inclusive, vocês podem até verificar que em relação a esses discursos inflacionários, quando o negócio, né, não tinha como mais recorrer, o próprio Banco do Brasil, ele fornece, né, um link para você poder fazer acordo dentro dessa perspectiva aí, né, chamado Acordo dos Planos Econômicos. E aí o próprio Banco do Brasil, ele fornece lá um link, que eu vou disponibilizar aqui para vocês, falando sobre esses planos econômicos. Quem que eles estão pagando, né? Então, isso aí foi feito um acordo junto à FEBABRAN, né? Que é a Federação Brasileira dos Bancos, como é que é, né, a adesão, existe um deságio, né, para desistir da ação, etc, etc, etc. Então, tem todo um passo a passo, né, para que se possa fazer aí essa, essa adesão, tá? Então, por Professor, exemplo, oi, por isso que fala aqui no capítulo aqui, né, das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, que através daquela ação, eu vou pegar aquela sentença, aquele acordo, que seja, e vou entrar com, por exemplo, eu vou entrar com uma ação para defender meu cliente, no caso, um exemplo, né, através daquela sentença ali. justamente, é isso aí, tá? Então, esse é um exemplo muito bom que tem tudo a ver com o que nós estamos dando nessa tutela coletiva. Ok? Tudo bem, Tá pessoal? certo. Bom, então a gente faz uma pausa aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tá legal?
E aí, pessoal? Voltamos? Todo mundo aí? Então vamos lá. Vamos aqui para uma atividade, né? Para sacramentar isso daí com vocês. É uma questão aí discursiva, onde vocês vão analisar o caso, tá? Vou trazer ela aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Tô terminando, tá?
Pessoal, tá aí. Vamos lá. Olha só. Em 10 de janeiro de 2020, um ônibus da Brasil Viagens Limitada saiu para uma viagem de excursão levando acadêmicos do curso de Direito da Unibras, tendo como origem Rio Verde. Eu mandei no WhatsApp, tá? Deixa eu só fazer uma correção aqui, acrescentar algo. Aí, agora sim. Então, em 10 de janeiro de 2020, um ônibus da Brasil Viagens Limitada saiu para uma viagem de excursão levando acadêmicos do curso de Direito da Unibras, tendo como origem o Verde, Goiás e destino Brasília BSB, para conhecer órgãos pertencentes ao Poder Judiciário. Ocorre que, em um determinado trajeto na BR-060, o ônibus veio a colidir com um caminhão que carregava combustível e explodiu, envolvendo mais outros 10 veículos também, vindo a falecer todos os envolvidos, acadêmicos, supervisores e motoristas. O acidente foi tão trágico que resplandeceu nas manchetes do país e em países estrangeiros, como um acidente que matou mais pessoas naquele mês. O acidente foi provocado por uma falha no freio do ônibus, o que veio a fazer com que ficasse desgovernado e em uma curva e colidisse de frente com o caminhão que carregava o combustível. Diante da situação hipotética, responda os itens a seguir. Justifique e fundamente. Só um pouquinho aqui. Eu vou acrescentar algo para ficar mais gostoso de responder. Pronto. E agora a questão, tá? Então, num trajeto entre Santo Antônio da Barra e Acreúna, ok?
na BR-060. Aí veio colidir, foi desgovernado por falha de freio, tá? Diante da situação hipotética, responda os itens a seguir. Justifique e fundamente. Classifique e fundamente que tipo de tutela será aplicado. Quem são os legitimados para ingressar com a ação neste caso? Em fase de liquidação de sentença, caso o pedido seja concedido e transitado em julgado, quem poderá requerer tal cumprimento? De quem será a competência para julgar a ação? Então, aí, nesse caso, tá? Eu quero que vocês respondam esses 4 quesitos aí. Tá legal? Vocês têm até o final da aula para fazer. Beleza? Aí nós vamos corrigir ainda hoje, né, prof? Se acabar a aula? Se der tempo, sim. Ok. Senão, a gente vai corrigir junto com os outros na semana que vem. Certo?